É uma revisão. Então, vamos lá. Vou fazer a apresentação. Vocês confirmem para mim se estão enxergando aí. Tá carregando alguma coisa aí, gente? Tá vendo a tela? Tipos de sujeito? Ainda não apareceu, Adriano. Não. Deixa eu parar, vou tentar de novo, não tem problema. Vamos ver agora se vai aparecer. Tá carregando. Tá carregando, gente? Agora apareceu. Tipos de sujeito. Isso. Quando a gente fala em termos essenciais da oração, são termos que é necessário, né? Essencial quer dizer que aquilo ele tem que estar ali, senão não há oração. Tá certo, gente? Quando a gente fala de oração, é uma unidade, né? É um conjunto, né, de palavras que formam um sentido e que tem que ter um verbo, né? Uma construção, né? Só que nessa construção da oração existem os termos essenciais, aqueles que, como eu falei, não pode faltar. É o sujeito e o predicado, tá? Aqui ele vai mostrar já os tipos de sujeito. A gente já vai lembrando que teve uma lição antes do nosso recesso, lá na apostila, né? Se eu não me engano aqui, ó, vou olhar rapidinho. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, na lição que é a revisão dessa semana, é na página 21. Se o pessoal quiser abrir a apostila aí, página 21. E você tinha que identificar o sujeito e o predicado, tá? Então, uma oração é a unidade marcada por um verbo, certo? Em geral, o substantivo e que tem uma estrutura de sujeito e predicado, tá? Então, aqui nessa página 20, 21, vocês... Só licença, tem gente entrando aí? Ah, o Vitor. Licença. Bom dia, Vitor. Então, nessa página é o que é a nossa revisão de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, já sabe que termos essenciais da oração é aquilo que não pode deixar de ter numa oração, é aquilo que é a estrutura da oração. Então, vamos lá, vamos estudar. Nós temos o sujeito simples. Como vocês estão vendo aí, ó, possui apenas um núcleo, é só uma pessoa, um ser ou objeto que faz a ação ou sofre essa ação. Como assim, professora? Olha ali. Os homens destroem a natureza. Destruir não é um verbo de ação? Então, quem que está destruindo a natureza? Você faz a pergunta para o verbo. Quem destrói a natureza? Os homens. Então, os homens é o sujeito, é aquele que pratica a ação ou sofre essa ação. E destroem a natureza é o que nós chamamos de predicado. E está aqui, ó, vocês fizeram os exercícios na página 21, que tinham que reconhecer o que era sujeito e o que era predicado. Nesse caso, é sujeito simples, mesmo estando no plural, é só os homens, tá? Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Certinho? Então, sujeito simples é quando só um indivíduo pratica a ação. Seja ele, né, um substantivo aí do gênero homem ou alunos, né? Substantivo que designa uma categoria, mas é só uma espécie. No caso, só os homens destroem a natureza, é uma espécie. Tá bom? Alguma dúvida aí? Tudo certo? Sujeito composto. Quando a gente fala em composto, quer dizer que existe dois ou mais indivíduos que praticaram ou sofreram essa ação. As vacas brancas e os touros pretos pastavam,
Se você perguntar, para você achar o sujeito, você tem que perguntar para o verbo. Quem estava pastando? As vacas brancas e os touros pretos. São dois indivíduos diferentes. Vou ver aqui quem chegou. Tem mais alguém que chegou? Bom dia, Guilherme. Vamos fazer uma revisão aqui. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias. Então, o que torturava? O que torturava nos últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. A fome e a desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Então, vai fazer sempre a pergunta. Tudo que está em vermelho é sujeito composto, porque são dois ou mais núcleos, dois ou mais indivíduos ou mais fatores que praticam a ação. O que está aqui na cor preta aqui, ó, essa parte toda aqui que faz a partir do verbo é o que nós chamamos de predicado. Esses são os termos essenciais da oração, tá? Só que a gente está vendo por enquanto só os tipos de sujeito. Então tem o simples, voltando aqui, né, um pouquinho. Voltando, o simples é quando um só indivíduo pratica ou sofre ação, né? O que está de vermelho aqui, ó. Certo? E o composto é quando dois ou mais indivíduos praticam ação, certo? Sujeito oculto é também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É bom saber, porque às vezes em prova vem assim, qual que é o sujeito desinencial da oração? Jesus. Eu vou colocar oculto, mas vocês vão prestar uma hora, né, o AETEC, outros vestibulinhos, e às vezes eles mudam o nome. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. O que é desinência verbal? É a terminação do verbo. Se conjuga o verbo, é aquela terminação. Em cada pessoa do verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você vai mudando a desinência. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, a finalização do verbo amar é o que nós chamamos de desinência verbal. E não aparece explícito. Dá-se por isso o nome de sujeito implícito. Olha o exemplo aí. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos dos preços. Você já vai lá no verbo. Estamos. Na finalização do verbo, a desinência é isso daqui, ó. Como que ele está sendo conjugado? Estamos. Está na primeira pessoa do plural, que é o nós. Tá? Quem que está alerta para os aumentos abusivos? Nós. Eu sei disso por causa da terminação do verbo, tá? Por causa da conjugação, da desinência verbal, tá? Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem quer isso? Quem quer que os pais cheguem de viagem? Eu. Ah, como que eu vou saber? Eu quero, tu queres, ele quer. Tem a ver com aquela conjugação que você aprendeu a fazer dos verbos. Então, o sujeito oculto está ligado aos verbos, tá? A conjugação. Bom dia, Rosinei. Então, vamos lá. Estudaremos toda a matéria. Quem que vai estudar toda a matéria? Nós vamos aqui, ó, ver a desinência de novo, ó. Nós estudaremos. Está na primeira pessoa do plural, tá? Então, o sujeito oculto, ele não vai, ele está bem oculto mesmo. Você só vai descobrir ele quando você analisar o verbo das orações, tá? Tudo certo aí, meninos? Alguma dúvida? Pode falar, gente. Oi, Terra chamando. Guilherme, Diego, Catarina, tudo bem? Tudo. Então, beleza. Agora o sujeito indeterminado.
Sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que não aparece explícito na oração por ser impossível determinar. Nós usamos muito, viu, gente? É o sujeito que nós mais usamos. Sabe-se que existe. O sujeito indeterminado ocorre em dois casos. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, que é eles, dizem que a família está falindo. Quem que diz isso? Eles. Eles quem? Não sei. Não sei identificar quem falou. Disseram que morreu do coração. Fizeram o trabalho. Então, é aquele verbo na terceira pessoa do plural que você não consegue determinar quem é que fez a ação. Tá? Falaram mal de você. Quem falou? Não sei. As pessoas aí, não sei quem era. Eu já digo para a pessoa, então você sabe que você estava lá, você está sabendo que falaram mal. Ah, mas fulano me disse. Ah, então foi fulano. Não, não foi ele, é outras pessoas. É o que negócio. Vai indeterminando, terceira pessoa do plural. Falaram, disseram, correram muito, assaltaram um banco, né? Que você vê nas notícias, assaltaram um banco, a polícia está investigando, mas ela não sabe ainda quem é. Então, por isso que é terceira pessoa, sujeito indeterminado. Tudo bem? E tem os verbos na terceira pessoa do singular, que é ele, mais o se, que é índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Precisa-se. Está na terceira pessoa do singular e tem a partícula se. Quem que está precisando dessa mão de obra? Nesse caso, você não sabe, porque está faltando elementos nessa oração para identificar o sujeito. Mas geralmente nós vemos essa construção de oração nos classificados, né? Precisa-se de carpinteiro na empresa, aí ele vai identificar envie currículo, geralmente classificados, né, de emprego, precisa-se de casas para alugar, entendeu? Aí a pessoa manda o telefone, anúncios, né? E tem que estar nessa construção aqui, ó, terceira pessoa do singular mais o se. Tudo bem? Então, o sujeito indeterminado tem duas variantes aí. O verbo na terceira pessoa do plural, que é aquilo que nós já conhecemos, e na terceira pessoa do singular mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Tá? Quem está precisando de mão de obra, eu não sei. Não dá para determinar isso agora. Por isso que é sujeito indeterminado. Mas geralmente aparece em muitas, né? Precisa-se de costureiras. Você vê muito, que hoje em dia poucas pessoas têm acesso aos jornais, mas isso é uma construção muito usada nos classificados, nos anunciados em jornais. Hoje em dia tem internet. Quem já viu anúncio na internet sabe que tem isso. Tá? Aí vem falando do índice de indeterminação do sujeito. Eu não vou falar isso com vocês hoje, que isso daí tem a ver com o verbo, a gente vai deixar para outra semana. Sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. É designado por verbos que não correspondem a uma ação. Todo verbo, ele pode ser de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Nesse caso, não são verbos de ação. Aí ele vai corresponder a outras funções do verbo. Verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Essas duas colocações são corretas. Então, você tem que saber que o sujeito inexistente é a mesma coisa de oração sem sujeito. Tá? Então, choveu, trovejou, relampejou, ventou muito, né? Essa semana, choveu muito. Então, quando tem o verbo que indica fenômeno da natureza, o sujeito é sempre inexistente. Ou oração sem sujeito. Tem gente que escreve oração sem sujeito nas provas,
né, concursos públicos aí, vestibulinhos, para confundir você. Então, você tem que saber. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Tem o verbo haver, gente? Pelo amor de Deus, apareceu o verbo haver, não tem sujeito. Ah, mas professor, mas houve o quê? O acidente. Não tem sujeito, gente. O cara que fez essa regra, a gente tem que aceitar. Entendeu? A gente pode não concordar com ele. Ah, mas teve um grave acidente. O acidente está lá, eu vi. Não. É oração sem sujeito. Tá? Há pessoas que não valorizam a vida. Toda vez que tiver o verbo haver, coloca isso na sua cabeça. A frase começou com o verbo haver sem sujeito. Você nem lê o resto, que é para você não ficar na confusão de falar, não, mas tem sujeito aqui, eu vou falar que é sujeito simples. Não tem sujeito. Toda vez que tiver o verbo haver, não tem sujeito. Aí, se tiver o verbo existir ou ocorrer, aí sim tem sujeito. Aí tem sujeito. Entendeu? Quando tem o verbo haver, não tem. Percebam a pegadinha. Quando tem o verbo existir e ocorrer, se fosse existe um grande acidente na avenida principal. Existe o quê? Um grande acidente. Sujeito simples, acabou. Existem pessoas que não valorizam a vida. O que existem? Pessoas. Aí tem sujeito, simples. Perfeito. Agora, colocou o verbo haver, você nem pensa. Você escreve lá oração sem sujeito ou inexistente, você nem lê o resto. Porque tudo isso daqui é considerado predicado. Tá, gente? Verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz meses que não a vejo. A professora, está errado esse verbo aí. Não tinha que estar no plural? Não. A concordância, o cara que fez essas regras de concordância, diz que o verbo fazer indicando tempo ou clima não vai concordar. Isso é concordância verbal. Tá certo. Faz meses que não a vejo. Sujeito inexistente. Está indicando tempo. Ou faz sempre frio nessa região do estado, indicando clima, também sujeito inexistente. Tá? Ah, professora, mas não tem nexo, a gente aprendeu desde a educação infantil, né, que tem que ter essa concordância entre verbo e sujeito. Só que aí não tem sujeito, gente. Aí é só predicado. Olha a pegadinha. Tudo isso daí é predicado. O sujeito é inexistente. Tá? Então, se tiver uma frase dessa, falar assim, grife o sujeito, você não vai grifar nada. Por quê? Porque é predicado. Tá? A gente não concorda, mas fizeram essas regras, são as regras da nossa linda, maravilhosa língua portuguesa, e a gente tem que aceitar. Tá bom? Então, só tem 3 casos para sujeito inexistente. 1, fenômeno da natureza. Viu? Qualquer verbo, ventou, trovejou, relampejou. Inexistente. Verbo haver. Viu o abençoado do verbo haver, pelo amor de Deus, o sujeito inexistente. Verbo fazer indicando tempo ou clima, inexistente. Inexistente. Tudo bem? Alguma dúvida aí, meus amores? Vou parar um pouquinho a apresentação. Alguma dúvida? Quero a participação de vocês agora. Não adianta ficar aí só com a câmera fechada. Quem que pode falar? Tudo certo? Isso daí é o que eles vão discutir hoje. É que lá no centro de mídias, eles não colocaram os tipos de sujeito, eles colocaram os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Você tinha que reconhecer o sujeito e o predicado. Só que não adianta você falar de verbo se você não sabe os tipos de sujeito. Aí chega, né, qualquer prova aí e pergunta um tipo de sujeito, que você vai fazer uma prova, um ETEC, alguma coisa, vai perguntar o tipo de sujeito para você. Vai pedir para você analisar. Tá? Então, eu achei melhor ampliar o conhecimento de vocês. Tá? Vocês estão assistindo a aula essa semana? Pode falar, pessoal. Cauã.
Vamos lá, gente. O Victor, Diego, como que tá aí? Ana Laura. Vocês estão conseguindo? Tudo certo. Tudo certo, Juliana? Que bom. Bom ouvir a voz de vocês, né? Guilherme, tá tudo certo? A Ana Laura, o Victor. Então é o seguinte, eu pretendo, enquanto a gente estiver em remoto, fazer essa aula nesse horário toda quinta-feira. E aí eu já faço uma revisão das aulas de terça, de quinta, e eu consigo ver a aula de sexta, eu vou fazendo uma revisão com vocês, tá? Da aula passada já, né? Então eu queria combinar com vocês que toda quinta-feira, nesse horário, nós vamos estar aqui para a aula de língua portuguesa. Tudo certo? Hein, pessoal? Certo. Tá bom. Outra coisa que eu quero perguntar quantas atividades da apostila, por favor, envie por e-mail, tá? Eu sei que eu marquei 2 aulas hoje. A gente pode até ver a parte dos verbos, tá? Que eu tenho aqui já preparada, que também eu acho que é uma revisão, e seria interessante, a gente vai começar a ver agora, tá? Então, qualquer dúvida, levante a mão, a Cecília está aí vendo o chat, ela fala, Adriana, tem alguém perguntando, então manifeste, que a gente está aqui para tirar dúvidas, tá bom? É um assunto que eu gosto, uma gramática, mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil, mas depois que você começa a entender, fica muito gostoso, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar de verbos agora. A gente falou do sujeito. Por que o verbo é importante, gente? Porque faz parte do termo essencial da oração, certo? Ele está ali no predicado. Então, é termo essencial da oração, tá? E aí é muito importante a gente saber da transitividade, né? Eu vou compartilhar outra tela. Não se preocupa em copiar. Não é para copiar, porque esse material depois eu vou enviar para vocês lá no grupo, tá bom? Então eu já vou compartilhar de novo. Vocês me falam se está vendo a tela aí, direitinho. Estão conseguindo ver a tela, gente? Oi, Terra chamando, planeta Terra chamando. Estão vendo a tela? Apareceu aqui, Adriana. Então, beleza. Nós vamos falar de verbo. A gente falou do sujeito, que é um termo essencial da oração. E agora a gente tem que falar do verbo, porque ele faz parte do predicado, tá? Então, vamos lá. Enquanto isso, aí tem o verbo transitivo, intransitivo e de ligação. Calma, que não é tão feio assim. Não é tão feio esse conteúdo. É bonitinho. Eu gosto. Então, vamos lá. Os verbos indicam ação, como a gente viu já lá, acontecimento, fenômeno natural, desejo e atividade mental. Apresentam transitividade ou não, tá? A gente vai entender o que é transitividade verbal. É a necessidade de alguns verbos, é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos exigem complementos, chamamos de transitivos. Aos que não exigem complemento, chamamos de intransitivo. Então, uma coisa aí, a gente já tem que saber que verbo tem ação, a gente viu que é fenômeno da natureza, e tem verbo que exprime estado. Eu estou saudável. Estou saudável é um estado em que me apresento. Então, esse verbo é um verbo de estado, certo? Se eu falo que ele precisa de complemento, ele é chamado de transitivo. Exemplo. A professora comprou. Precisa de complemento esse verbo? Quem que pode falar aí? Eu quero aluno falando.
Vamos lá, gente. A professora comprou. Esse verbo exige, precisa de complemento? Pode falar, não tenham medo, gente. Não. Não? E aí? Quem mais? Só o Juliano está participando. Respondeu aqui no chat que sim. Precisa, Cauã? Ah, que bom. É isso aí. O verbo comprar precisa de complemento. Quando eu falo a professora comprou, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é o que ela comprou? Então, precisa de complemento, tá? Ele não é intransitivo. Vamos entender o que é isso aí. Olha lá. O verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o seu significado. Quer dizer que a frase fica sem significado. Ela comprou. A professora comprou. Comprou o quê? Tá faltando alguma coisa aí para completar esse sentido. E aí, olha a pergunta lá, transitivo direto. O que ela comprou? Ela comprou uma bolsa. Uma bolsa. A professora comprou uma bolsa. Uma bolsa seria esse objeto direto. Seria o complemento do verbo, né? O verbo precisa de complemento. Ele é transitivo. Comprou o quê? Uma bolsa. Mas também tem o transitivo indireto. Calma que a gente já vai ver os exemplos. Não fique estressado. Deixa eu ver. Ela gosta. Ela gosta de quê? Tem a preposição aqui, ó. Isso daqui chama-se preposição. Ela gosta de quê? Primeira coisa que você pergunta quando você está interessado, né, em saber mais sobre a pessoa, né, e às vezes presentear essa pessoa. Ela gosta de quê? Ah, ela gosta de perfume. De perfume é um objeto indireto. Por que indireto? Porque ele precisa dessa preposição que liga o verbo ao seu complemento, tá? A preposição tem o de, tem o com, por, em, a, tá? Tem várias preposições também, mas essas são as mais usadas que a gente vê na regência, né, do verbo. Aí, para completar, tem o transitivo direto e o indireto. Quer dizer, ele precisa de um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Eu emprestei. Eu emprestei o quê? Um livro. Quando a gente empresta um livro, a gente empresta o livro a alguém. Então, eu emprestei o livro, que é direto, a Manuela. Então, preposição, a Manuela. Eu emprestei meu livro a Manuela. Tá? Então, ele é transitivo direto e indireto. Ele precisa de dois complementos. Tá? Um que é direto, que é sem preposição, e o outro com preposição. Tá certo? Vamos passar aqui. Então, vamos lá, olha lá. O aluno comprou. A Lúcia viu. O aluno gosta. A Lúcia precisa. A gente já sabe que o verbo comprar precisa de complemento. A Lúcia viu. Precisa de complemento aí, gente? Vamos lá. Quero saber. A Lúcia viu. Precisa de complemento? Vamos participar, nono ano. Diego e Juliano responderam que sim, o Ângelos também, e o Cauã falou que não. Então, vamos lá, É o que está vamos ver, hein? aparecendo aqui. Beleza. O verbo gostar a gente já sabe que precisa de complemento. Agora, Lúcia precisa. Precisa de complemento? Você acha que esse verbo necessita de complemento para ter um sentido
Você está entendendo o que ela está precisando aí? Está claro isso? Você acha que precisa de complemento? Vamos ver o pessoal participando aí. Falaram alguma coisa, ô Cecília? Ângelos diz que sim. Ó, que beleza. Até agora o que Vamos ver aí apareceu as para respostas. mim. Então, vamos ver. O aluno comprou. Pode ter comprado livro, lápis, tênis. Então, precisa de complemento. Cauã Certo? respondeu que sim também, o Adriano. Ô, Cauã, obrigado pela participação. A Lúcia viu. O que ela viu? Eu quero saber o que ela viu. Ou ela viu um gato, ou uma criança, ou ela viu televisão. Até aí, tudo bem, gente? Então, a gente sabe que transitivo direto eu vou falar viu o quê? Vamos voltar aqui, ó. A pergunta é o quê? Agora, quando é indireto, ela gosta de quê? Ela precisa de quê? Ela necessita de quê? E esse de é preposição, tá? E tem o transitivo direto e indireto, que é o emprestar. Ela emprestou o quê? A quem ou para quem? O para também é preposição. Ela emprestou o quê e para quem? Ela pediu o quê a quem? Porque quando você pede alguma coisa a alguém. Né? Então, é importante a gente saber disso. Alguma dúvida aí, gente? Vamos passar. Agora nós vamos para os verbos que não precisam de complemento. São aqueles que têm o sentido completo, que quando você lê na frase, você fala assim, nossa, entendi tudo. Não precisa mais nada. São verbos intransitivos que são os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe as frases. Nascem trigêmeos na virada do ano. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Rei Hussein, da Jordânia, morre aos 63 anos. Né? 63. Perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar o seu sentido, pois quem morre, morre, já foi, já acabou. Quem se casa, casou também, negócio fechado. E quem nasceu, nasceu. Entendeu? Então, são verbos que não precisam de complemento, ele já possui esse sentido completo. Quando ele está na frase, ele já faz você entender toda a situação. Nascem trigêmeos na virada do ano? Perfeito. Você entende o sentido da frase, entende a mensagem que ela está passando. Tudo certo aí, pessoal? Isso daí está lá na nossa apostila. Nós fizemos exercício sobre isso. Foi uma aula, né, do dia 26 de fevereiro. Estou fazendo essa revisão, tá? Porque é um assunto que nós vimos lá no dia 26 de fevereiro, na página 23 e 24. Só que foi bem assim, a aula do CMSP está sendo bem rápida, né? No máximo 26 minutos. Então, se tiverem dúvidas, nós fizemos atividades da página 23 e 24, tá? Pessoal que já me enviou, eu já corrigi. Tá bom? Vamos lá. Aí tem o tal do verbo de ligação. Você fala ligação tem a ver com ligar. Sim, são aqueles que ligam como uma ponte o sujeito à sua qualidade ou ao seu estado. Observe os exemplos. Maria é bonita. Ele está ligando o sujeito, que é Maria, olha lá, a qualidade da Maria, que é bonita. Verbo de ligação, ele só está ali para fechar o sentido.
tá? Porque falar Maria Bonita, você está falando de um nome, é uma pessoa, existiu Maria Bonita. Agora, Maria é bonita, ele serve para ligar, para dar um sentido à oração, entendeu? João, sujeito, está doente. Sujeito João, verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito ao estado de João. João, como que ele está? Ah, está doente. Tá? Ele só serve para fazer isso. Por isso que chama verbo de ligação. É ligar o sujeito ao estado em que ele se encontra. Ah, ele está depressivo, ele está viajando, alegre, em outro país, né? Então, está sempre o estado, viajando e alegre, né? Viajando alegre. Então, tá dando com a qualidade aí, com o estado em que o sujeito se encontra. Beleza? Eis alguns verbos que costumam ser de ligação, tá? O verbo ser, Sérgio será médico, é o estado dele. Estar, Estela estava triste. Permanecer, Percivaldo permaneceu calado, é o estado que ele estava. Filomena ficará feliz com a notícia. Ficar também, ficar feliz é estado. Continuar. A Constância continua doente. E Antônio anda nervoso. Ah, mas o verbo andar não é de ação? Nesse caso, não. Porque ele está fazendo uma ligação entre Antônio e nervoso. Certo? É isso que você tem que olhar. O sujeito é Antônio. Anda nervoso é predicado, mas esse verbo, qual que é a função dele? É ligar o Antônio à sua qualidade, ao seu modo, ao seu estado, como ele se encontra. Tudo bem? Vou interromper aqui. Alguma dúvida, pessoal? Isso daqui é uma revisão das aulas do dia 25 de fevereiro e 26 de fevereiro. Que vocês já fizeram aqui, ó, a apostila Aprender Sempre, tá? Então, estou fazendo uma revisão. Eu sei que hoje eles vão falar de sujeito, que é a parte 2, né? Para você identificar o sujeito ainda, mas já ampliei para o termo essencial, que seria os verbos, que faz parte do predicado. Você tem que saber quais os termos do predicado, senão você não dá para identificar. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Oi, terra chamando. Alô, alô, Marciano. Vamos lá, gente. Tudo Aqui certo? quem respondeu foi o Ângelo, que sim, a Catarina falou que não. Agora Nada o não da certo, Catarina. Catarina? Ah, Catarina, tudo certo. Certo, Eu Catarina, já você ia falar aqui entendeu. que não tá certo. Ó, o Cauã, certo. Beleza, beleza. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? É uma revisão de termos essenciais da oração, tá? Vamos combinar já quinta-feira que vem, no mesmo horário, 10h15, né? Até umas 11 horas, 11h15 no máximo, a gente fica nessa aula de revisão, tá bom? Se o assunto for mais complexo, tiver mais texto, a gente vai ler o texto aqui, a gente vai ajudar vocês na compreensão de texto. Por isso que eu marquei até 11h45. Mas como eu vi que não tinha texto, que era uma coisa mais gramática, mais análise linguística, foi rápida a nossa aula hoje, tá? Mas se tiver texto, vem com a apostila, Aprender Sempre. Toda quinta-feira, 10h15, eu vou estar aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Eu, a professora Cecília, se ela quiser participar toda quinta-feira, não, se fizer o favor, a gente vai estar aqui. Então, eu conto com a presença de vocês, desejo feliz Páscoa, usem máscara, pelo amor de Deus, se cuidem, tá? Não, e tenham um bom feriado, tá bom, gente? Usem máscara, tá muito perigoso, né, essa situação nossa de pandemia aqui em Pindamonhangaba. Eu tenho conhecidos meus, gente jovem que pegou Covid. Então, toma cuidado. Tá bom, gente? Se cuidem. Beijos. Qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp.
lá cobrando as suas avaliações diagnósticas. Quem não enviou, Mariana, né? Quem não enviou, envie essas avaliações. Eu sei que até amanhã, eu dei o prazo até amanhã, mas amanhã é feriado, a gente não se fala, mas é só para lembrar vocês que é até amanhã, tá bom? Vamos enviar essa diagnóstica, vale nota, é bimestre, agora em abril vai terminar o bimestre, vocês precisam de nota, tá bom? Quer falar alguma coisa, Cecília? Também desejar final de semana, um bom final de semana, todas as orientações aí da professora. E quem tiver curiosidade de ver dicionário também é uma obra de consulta, gente. Lá aparece verbos, o tipo de verbo que tem também, com significado, é interessante também para o aluno possuir esse tipo de material, né, de estudo. Essa dica, tá bom? O dicionário ele já dá a regência, né? Ele já fala se vem com preposição Isso. ou não. Então, é uma dica aí para você consultar, né? Você olha lá o dicionário, o verbo amar, ele vai te dizer que é transitivo direto, ele vai falar que não tem complemento, entendeu? Então, é uma dica aí, até para vocês fazerem exercício para um estudo mais aprofundado. Eu estou com dúvida naquele verbo, olha lá no dicionário. É uma boa dica, tá? Tudo certo, pessoal? Feliz Páscoa para vocês, tudo de bom, saudades e até quinta-feira que vem. Saudades. Obrigado, viu, professora? Obrigada a Por todos nada, pela Diego. participação. Bom Tchau, dia para gente. todos. Bom dia.